abismo entre o trabalho que eu entregava antes da pandemia e o trabalho que a gente começou a entregar depois da pandemia. Então foi um tempo de dificuldade, mas não foi algo que me parou. Quando eu voltei com a entrega ainda melhor, sabe? E hoje, o segundo episódio do Pode Pare, nós vamos falar com ela, uma mulher que transformou a maternidade em profissão e vem inspirando muitas outras mulheres através da sua coragem e dedicação. Renata Pires, da Celebrar. Renata, muito obrigada por estar aqui. É um prazer enorme poder transmitir a sua história para todas as pessoas. Obrigada eu pelo convite, pela confiança. Estou nervosa, mas estou honrada. Tá normal, fique tranquila. Vamos falar da sua vida, né? Do que acontece por trás das festas, né? Porque o Pode Pare é isso, é mostrar as histórias de quem transforma o dia de alguém através da decoração. Isso eu sei bem. Mas me diz aí, me conta como que foi o seu início, essa questão da maternidade, por que você decidiu ingressar no ramo de festa? Você já conhecia alguém, você cresceu vendo alguém trabalhar com festas, já é algo que veio de berço, como que foi? Me conte. Nada disso. Não. Talvez o fato de não ter tido festas, né, essa minha essa ausência, né, tenha me feito voltar os olhos para isso quando eu fui mãe. Então, eu queria que os meus filhos tivessem algo que você eu não tinha tido. É sempre assim, né? Isso. E aí, o Arthur já tinha 7 anos quando eu engravidei da minha segunda filha. E o primeiro filho é uma maravilha, né? Não que os outros não sejam, mas a gente não tem experiência. A gente quer fazer tudo. É enxoval importado, festas estrondosas. Quando terminou a festa de 1 ano do Arthur, o Elton, meu marido, ele falou, você sabe, né, meu bem, que com esse dinheiro que a gente gastou aqui, a gente ia pro Caribe, né? E eu falei, meu Deus. O marido sempre lembra da parte financeira. Sim, e o meu marido, ele é essa pessoa, né? Ele trabalha com isso, ele lida com custos de uma multinacional, então ele regra dinheiro mesmo. E assim, e quando ele me falou isso, eu fiquei pensando, nossa, empolguei, né? Então a segunda festa foi algo menor, eu já fui entendendo como funcionava aquilo ali. Sem falar que nunca me entregavam o que eu buscava. Isso é então eu já fui percebendo que ou eu estava exigente demais, né? Ou eu poderia fazer melhor que aquilo. Até porque, Luciana, há 14 anos atrás, o mercado não era o que é hoje, não, né? Totalmente diferente. As opções eram poucas, né? Também não tinha tanto profissional, então... Não tinha muita diferenciação de uma decoração para outra, era tudo muito parecido, né? O que eu queria, a pessoa nunca tinha, eu até assustava com as coisas que eu pedia, eu falava, mas será, né, que eu tô tão ousada? Enfim, e aí quando eu engravidei da minha segunda filha, eu já sabia também tudo que eu tinha perdido na criação do Arthur, porque eu estava trabalhando na área comercial, então eu precisava bater meta, eu precisava vender, eu precisava da comissão, né? O salário fixo não era suficiente para mim, eu precisava da comissão. Para ganhar a comissão, eu precisava trabalhar fim de semana, eu precisava ir para feirão, eu precisava vender, eu precisava vender. Uma pressão louca. Então, o Arthur, ele é uma criança que isso não fez falta para ele, né? Mas quem fez toda essa parte da presença foi a minha mãe. Vacina, reunião de escola, nunca fui eu. Acabava que você não conseguia. Não dava. Rotina, não dava. E aí, quando eu engravidei da Esther, eu estava trabalhando e o meu marido já sabendo, né? A gente não esperou 7 anos para ter o segundo filho à toa. Foi exatamente porque a gente sabia que alguma coisa ia ter que mudar ali, né? Grávida, ele falou, amor, eu acho importante somos administradores, né? Nós dois. Eu acho importante você fazer um plano de negócios. Buscar uma opção, porque quando a neném nascer, eu não acredito que você volte a trabalhar. A essa altura, Luciana, eu já tinha migrado da área comercial para administrativa, tentando reduzir essa pressão mesmo, e eu já não tinha mais aquele salário que eu tinha antes, né? Então, o salário já não era mais alguma coisa que me segurava. Te prendia, né? Já não me segurava mais. Porque eu não tinha mais aquela carga de loucura de fim de semana, de bater meta, mas eu também não tinha o dinheiro. E a contrapartida, né? Aí eu escutei aquilo, levei para o meu coração, comecei a analisar as opções, né? E o que eu gostava? Eu gostava de algo que envolvesse criança, que envolvesse o meu mundo. Porque mãe de 1, eu já só falava em criança, mãe de 2,
Como que ia ser? É. Então, assim, e sempre fui muito vendedora, né? Muito comercial, muito boa de prosa, né? Exigente. Então, eu sabia que aquilo que eu me propusesse a fazer, eu ia fazer bacana, ia fazer bem feito. Então, eu segui duas linhas ali. Ou eu venderia roupa infantil, de uma forma que eu conseguisse fazer isso de casa, né? Atendendo os meus clientes, enfim, mas ganhar o meu dinheiro. Ou eu faria festa infantil. Mas sendo muito sincera, quando eu fiz o plano de negócio, eu entendi que vendendo roupa infantil, eu ia precisar, assim, peça por peça, ali o lucro é pequeno, eu ia ter que fazer uma gestão ali muito minuciosa do dinheiro para dar certo. Eu não sou essa pessoa, sabe? Entendi. Para mim não ia funcionar. E com as festas eu já entendi que eu poderia começar com valor agregado um pouco mais, também ia dispor de um pouco mais de dinheiro, mas que o retorno também seria um pouco maior, mais rápido. Então, a sua vontade de começar nas festas veio mais por uma questão lucrativa. Sim, era um desejo do meu coração. Ali naquele momento de pensar assim, olha, a neném vai nascer, eu não vou continuar a CLT, o que eu vou fazer? Eu tinha duas opções, mas como eu não me via tão bem sucedida ali na venda de roupa infantil e tudo, eu imaginei que eu seria mais bem sucedida. E sim, claro, quando eu desejei ter o meu negócio, eu pensava em ter lucro, né? Não é só por amor à profissão, pelo amor de Deus, né? Nem tudo é. E aí, tudo precisa ter algo. Sim. Precisa receber pelo trabalho, né? E aí eu optei ali dentro do escopo do meu estudo, do meu plano de negócios, eu vi que para mim, no meu perfil, a decoração de festa seria melhor. Mas daí, até dar um passo e começar, né, tem muito chão, porque eu sou uma pessoa medrosa e eu tinha ali 30 anos de segurança de 13º, de férias, o salário pago em dias, né? É a maior dificuldade, né, de quem quer empreender, é sair daquele fixo ali que você tem todo mês, né? Isso. E aí, ia depender só de mim. Ah, mas aí você não bateu a meta, você tem o fixo. Não, aí eu não tinha. Né? Então, assim, eu precisei ali ter coragem mesmo, isso custou um pouco, mas quando a minha filha nasceu, aí a coragem veio junto. A coragem apareceu. Quando o filho chega, nasce uma mãe, nasce uma empreendedora, nasce tudo, né? Foi isso. A gente muda totalmente pelo que a gente quer entregar para os nossos filhos. Passei 4 meses de licença, mais um de férias vencidas, que eu tinha 5 meses em casa, e quando foi hora de voltar, eu falei, mas eu não quero. Mas aí me surgiu aqui uma curiosidade. Até então, você nunca tinha tido experiências com decoração, a não ser na festa do seu filho, que as pessoas montavam, e você sentia que não era aquilo que estava entregando exatamente o que você queria. Mas aí, quando você decidiu assim, nossa, vou trabalhar com decoração. Aí você não trabalhava com balão, com mesa? Não, nada disso. Eu fazia o chá de panela das minhas amigas, eu fazia o chá de bebê das minhas amigas. Então você já tinha meio que um envolvimento. Tem uma cunhada muito talentosa, eu tinha as ideias e ela executava. Então aí dava certo ali as festas do Arthur. Eu não tinha conhecimento técnico nenhum. Tenho bom gosto, né, modéstia à parte. Sabia o que era o conjunto daquilo que eu queria, eu corria atrás, né, pelos caminhos escuros, porque eu também não tinha conhecimento, para fazer aquilo acontecer. Mas sem nenhum conhecimento técnico, sem saber o que eu estava fazendo, somente mesmo pelo meu bom gosto. Também, naquela época, não haviam lojas de locação para falar assim, eu vou ali, eu vou alugar o que eu quero usar e eu vou fazer do meu jeito, como existe hoje. Várias, né? Mas naquela época não tinha. Então, eu contratava e eu saía mexendo em tudo que a pessoa me entregava. Ou eu fazia com o que eu tinha e personalizava do meu jeito. Era sempre assim. Né? Eu gostava muito, mas se aquilo ali ia ser suficiente para eu ganhar dinheiro, aí para isso eu precisei parar, estudar, entender, conhecer o mercado, saber como precificavam, quanto custava, quanto valia, quanto precisava investir. E eu sei que hoje as pessoas, elas se deixam levar pela paixão. Eu quero trabalhar com decoração, mas elas não se preparam para isso. Eu não. Todo o conhecimento que eu tinha, as minhas inseguranças e os meus medos se tornaram, eu virei toda essa energia para buscar conhecimento. Eu faço, então, tudo bem, então eu vou conhecer, né? Então eu vou saber ali como que eu vou fazer, vai dar certo, o que eu vou precisar fazer para dar certo. Não comecei no escuro, como infelizmente a maioria das pessoas começam. Tem aquele ditado que o amor não enche barriga, né? Então não é só na área do relacionamento, do trabalho também.
Mas super interessante a sua história. E eu achei essa questão que você abordou é o que acontece muito, na realidade, de muitos decoradores, né? Porque às vezes a gente começa por uma paixão, no escuro, e aí a gente não sabe muitas vezes nem precificar, o que te espera, né? O que te espera. E como você veio, você falando que você veio do cenário de vendas, né? Comercial. Você já tinha meio que essa experiência administrativa. Sim. Então você acha que isso foi fundamental para você ter hoje a empresa que você tem e ter chegado exatamente onde você chegou? Sim, Luciana, totalmente. Começa em 2019. Então, a primeira coisa que eu faço, que eu decidi ali quando eu enxerguei as coisas, eu até fiz 1 ou 2 festas, vi que o negócio tava muito difícil. Gente, esse negócio não parecia que era difícil desse jeito. E aí eu falei, eu vou buscar conhecimento. Então, fiz o curso do Fábio Rayão, 2019, aqui em Goiânia. Eu também fiz. Nossa, também fiz. Mas eu também fiz em 2019, mas o seu foi em que mês? Outubro. Ah, tá. Eu fiz a primeira em outubro. turma, então foi em janeiro. Então, assim, é decoração na prática, né? Então, fui lá e falei, eu preciso saber como é que as pessoas que sabem fazer, fazem, porque eu não tô sabendo. A minha entrega não tá do jeito que eu quero, eu não tô gostando desse negócio. E aí, fui lá, gastei um dinheiro, por quê? Porque o conhecimento que importa, que vale a pena, você tem que buscar na fonte, isso custa, entendeu? Você não é vendo vídeo no YouTube. O vídeo que tá no YouTube, todo mundo tem acesso, todo mundo entrega bem? Não. Então você tem que buscar na fonte, buscar com quem sabe fazer, e foi isso que eu me dediquei. Eu era muito boa no que eu fazia, porque eu tinha me preparado para aquilo. Então agora, se eu quisesse ser uma boa decoradora, eu precisava me preparar. Então, fui fazer curso de balão, fiz inúmeros, fui fazer curso de decoração na prática, saber que material eu ia precisar comprar, o que eu precisava ter para fazer um negócio bem feito. Sim. Então, fiz. E aí vem essa questão de estar preparada. Porque eu volto a trabalhar, peço demissão, recebo, assim, muita ironia da parte do meu chefe. Mas você sabe que a maioria das empresas que abrem, CNPJs que abrem, eles fecham no primeiro ano, porque eles não se mantêm. Eu falei, claro que eu sei disso, né? Eu já pesquisei tudo. Eu sei disso, eu sou administradora e eu estudei muito para ter esse título, eu sei disso, mas eu não quero mais o conforto do CLT, eu não quero isso mais para mim. Eu preciso priorizar a minha família e os meus filhos, mas eu também não quero ficar sem trabalhar. Então você pode ficar em paz, porque isso aí eu já pesquisei, mas assim, com muita ironia, sabe? Tipo, você tá trocando certo pelo duvidoso, enfim. E aí eu pedi conta, mas tive que esperar, contratar alguém, treinar e tal. Quando eu saio do meu trabalho, enfim, em novembro de 2019, pego meu acerto, compro ali o meu primeiro acervo, né, meu material, organizo um lugar para guardar esse material, começo de verdade a movimentar a minha agenda, vira 2020. Pandemia. Gente, e foi o ano que eu comecei em 2019 também. E aí, quando eu tava começando a ser conhecida, veio a pandemia. E engraçado que foi assim, o mês de março que veio aquele boom mesmo. Sim. E o mês de março era o mês que eu mais tinha clientes. Aí eu lembro que eu ia fazer uma decoração os Minions. Aí eu já tinha mandado fazer painel e era uma decoração que ela queria muito balões. E eu já tinha comprado tudo. Aí só foi o povo cancelando. E eu fui dando desespero. Eu falei assim, meu Deus, agora... Tipo, sabe aquela sensação assim, agora vai? Tirou meu Aí de repente, nossa, foi um momento muito difícil. Sim. Não foi fácil. E assim, foi pra todos nós, né? Mas nós ali, nós estávamos no nosso comecinho. Sim. Mas vai piorar. Vai piorar. Vai piorar. Olha só, a essa altura a Esther tinha 1 ano, né? A minha segunda filha, ela tinha 1 ano. Ela tinha nascido em dezembro. Então, assim, tava muito bom pra mim. Que eu já tava com 1 aninho, já conseguia deixar com alguém, né? No fim de semana, passava a semana toda cuidando dela, mas fim de semana eu já deixava com alguém enquanto eu ia ali. Ganhava o meu dinheiro. Tava tão bom pra mim, sabe? Assim... E aí deu março, como você disse, fechou tudo, parou tudo e aquele desespero. Mas eu estava preparada. Porque como eu sabia, e o meu chefe, ex-chefe, tinha muito bem me lembrado que no primeiro ano todas as empresas fechavam, eu estava preparada para o primeiro ano. Então, vendesse ou não vendesse... Você estava tranquila. Entendeu? Eu estava preparada. Eu só não estava preparada para engravidar de novo. Meu Deus, da pandemia. Na pandemia já vem mais um menino. Quando fechou tudo ali em março,
O Arthur é de 21 de março, a festa dele eu cancelei também, né? Não podia fazer. Uma semana depois eu descobri que eu tava grávida. Ele é do dia 21? Nossa, eu sou do dia 20, bem próximo. Ah, meu Deus, que bacana. Pois é, e aí uma semana depois eu descobri que tava grávida. Então eu tava assim, ó, recém-empreendedora. Tudo novo. Aham. Já era acerto, né? FGTS, como fala? Seguro-desemprego. Desespero. Já era, eu tinha acabado. Então, recém-empreendedora de fato, no meio de uma pandemia que ninguém sabia se ia durar 1 ano, 2, 3, 4, 3 meses, 15 dias. Muito certo, né? E grávida. Meu Deus, eu Ai, grávida. E aí, a sua menina tava com quantos anos? Um aninho. 1 ano eu me descubro grávida. Elas têm diferença de 1 ano e 11 meses, né? Mas assim, Deus igual esse aqui é a Júlia. Pra você ver, minha irmã. 2 crianças junto com neném, né, gente? 2 nenéns. Eu olho pra trás, não sei como eu passei por isso. Então eu parei tudo. Eu sei que muitas colegas cresceram muito na pandemia. Sim. Foi muito bom, mas não eu, porque eu tava grávida, eu tinha medo até de sair no portão. Então, porque no caso, você entrava naquela grade de riscos, né? Isso. Então, querendo ou não, você teve que ficar um pouco mais isolado. Não saía sequer no portão. Na verdade, morei na roça por muito tempo. Eu ia, ficava 20 dias, 30 dias, voltava aqui, fazia o pré-natal, fazia o que fosse, voltava pra roça. Foi assim que eu fui. Mas assim, deu tudo certo, né? Meu marido levou a história aí financeira e a gente tinha uma reserva, deu tudo certo. Quando começou a voltar, eu estava preparada porque muitos colegas venderam o material que tinha. Quem vivia só de festa não aguentou. Porque de fato foi muito tempo, né? E o último setor que voltou foi o setor de eventos, né? Então assim, foi muito difícil para buffet, para garçom, para decoração, para tudo. E aí, quando começou a voltar as festas, né? A Helena nasceu em outubro, e aí logo ela vacinou, né? Então, enfim, a gente também, tá? Então, ali logo que virou 2021, a gente já voltou pro mercado. Eu já consegui voltar dentro da minha fragilidade, né? De recém ter tido neném, eu já consegui voltar pro mercado. Mas eu nunca parei de estudar, eu nunca parei de me atualizar, mesmo não vendendo, eu comprava. Eu saía ali, alguma novidade, eu falava, nossa, isso é bom, vou querer, né? E sempre na ativa, não abandonei as minhas redes sociais. É claro que aí o conteúdo, que é importante. Sim, o conteúdo virou todo de maternidade. Mas eu tava lá, até porque os meus clientes são mães, em grande maioria. Então não abandonei as minhas redes sociais e tal. Quando eu decidi voltar, eu tinha fôlego para voltar, né? E eu vejo assim um abismo entre o trabalho que eu entregava antes da pandemia e o trabalho que a gente começou a entregar depois da pandemia. Então foi um tempo de dificuldade, mas não foi algo que me parou. Quando eu voltei com a entrega ainda melhor, sabe? Porque nesse período que estava parado, você se intensificou os estudos, a olhar as coisas, né? E aí entendi que eu devia dar uma virada no meu público. Eu comecei com todo mundo, Luciana, cobrando muito barato, porque qualquer coisa era alguma coisa, né? Mesmo tendo todo conhecimento, hoje eu olho para trás e falo, pelo amor de Deus. E normalmente, quando se inicia, pensa assim, eu preciso ter um portfólio, né? Não, a vontade de falar que começou. Não, agora eu tô mesmo, né? Um negócio. Desse jeito, aí acaba não cobrando o valor correto. Não. Porque nesse período que estava parado, você se intensificou os estudos, a olhar as coisas, né? E aí entendi que eu devia dar uma virada no meu público. Eu comecei com todo mundo, Luciana, cobrando muito barato, porque qualquer coisa era alguma coisa, né? Mesmo tendo todo conhecimento, hoje eu olho para trás e falo, pelo amor de Deus. E normalmente, quando se inicia, pensa assim, eu preciso ter um portfólio, né? Não, a vontade de falar que começou. Não, agora eu tô mesmo, né? Um negócio. Desse jeito, aí acaba não cobrando o valor correto. Não cobrava. E aí, a pandemia serviu para eu conseguir voltar meu olhar, entender melhor o meu público, porque ali eu já sabia na prática, né? Eu já tinha alguns meses de experiência, já sabia na prática como era. E aí, eu decidi, falei, olha, quer saber, eu não vou trabalhar com esse preço. Eu acabei perdendo os clientes que eu já tinha, porque eles queriam que eu atendesse naquele valor. E naquele valor eu já sabia que não dava para mim. Mas eu também sabia que para eu aumentar o meu valor, eu tinha que melhorar a minha entrega, porque não dava para entregar a mesma coisa cobrando mais caro. Isso não faz sentido nenhum. O cliente precisa perceber que aquele valor que você está cobrando faz sentido na sua entrega. Sim. Então, se você não mostra algo melhor para ele, ele não vai pagar nunca. Exatamente. E aí eu passei por uma transição do meu público-alvo após a pandemia.
comecei a atingir um outro público, vender festas um pouco maiores, mais elaboradas, e aí eu senti a necessidade de buscar ali um diferencial, e eu encontrei isso nos balões. Então busquei cursos, muitos cursos, inclusive fizemos vários juntos. Sim. Né? Fui para a feira, né, para Celebra, procurei novidades, busquei novidades, porque quando a gente chega nesse tipo de lugar, Luciana, é um fervilhão de informação. Muitas informações, ideias ali novas. É o seu filtro que faz a diferença. Então eu vi aquilo tudo e pensava, bom, eu vou apostar nisso, isso acho que não vai dar. Claro que porque você pega o que você vê lá e coloca dentro da minha realidade. E aí eu volto da primeira Celebra que eu fui em 2022, eu acho. Acho que 22, 23, não me recordo bem. Mas eu volto de lá pensando assim, olha, dá para fazer festa, porque eu nunca gostei das grandes produções, né, cinematográficas, cheias de cenografia, não é para mim, não é o que eu quero. Mas eu percebi que eu podia agregar muito valor mesmo uma decoração menor, sabe? Lá, dentro dos estandes, das coisas montadas ali, eu percebi que eu podia melhorar muito. Então eu volto para cá, decido, tive alvos. O meu alvo mais certeiro foi o jardim. Sabe o que eu penso? Eu acho que todo decorador precisa ir na Celebra. Precisa. Porque pra mim, quando eu fui, gente, parece que eu tava assim num lugar totalmente diferente da minha realidade. Eu olhava aquilo ali, eu comecei a ver condições de eu também entregar. Sim. Porque quando você vê algo ali, você, nossa, mas isso aqui, nossa, essa peça aqui eu tenho, nunca tinha pensado em fazer dessa forma. É muito interessante. Um stand de 2x1, com uma riqueza de uma decoração detalhes. Que quem faz de 5 metros não entrega. Exatamente. Aí eu olhava e falava assim, mas então vai ter como, tem entendeu? Jeito. Tem jeito. E aí eu voltei e eu apostei muito em jardim. Muito em cogumelo, em flor, em borboleta de LED, flor de organza. Muita borboleta. Comecei a botar borboleta em balão e tal. E aquilo vendeu demais. E eu estourei dentro da minha realidade, gente, claro, né? Sim. Mas as minhas vendas e o meu faturamento com jardim, né? E o jardim começou a chamar para tantos outros temas, né? Porque se eu consigo fazer um tão bonito assim, desse jeito, não, então eu quero de outro. Dá para fazer? Dá. E aí precisei entregar projeto, mas não sabia fazer projeto, mas tive que aprender, então... Mas é exatamente isso, quando você faz algo inovador, o cliente, nossa, ela dá conta. E aí ele vai te colocar aí ele já não importa. Só que aí ele vai vir com uma ideia um pouco diferente. Aí você... Isso é importante porque nos desafia também. Nossa, mas isso aqui eu nunca fiz, eu vou ter que fazer. Porque a partir do momento que você vai entregando trabalhos melhores, a cobrança ela vem, a exigência vem, e aí você tem que dar seu jeito. Te falei que eu sou boa pra vender, né? Sim. Aí eu vendia, meu irmão, o negócio. E na hora de entregar? Aí eu começava, gente, mas como que eu vou entregar isso? Que eu nunca vi ninguém fazendo esse negócio, como que eu vou fazer isso? Eu não tenho, o que eu vou fazer? Eu vou comprar? No lugar? Como que aí eu já conhecia aqui na nossa, né, em Goiânia, as casas de locação e tudo, porque também é um caminho importante, sabe? Conhecer fornecedores, ter bons fornecedores de produtos diferentes, porque o que todo mundo compra, não faz sentido você comprar também. E aí, assim, encontrei a minha fornecedora de painel, que ela é bacana demais, então ela entra nas minhas loucuras, ela muda ali, ela cria as minhas artes, ela faz o meu negócio do jeito que eu quero, e fui trilhando o meu caminho ali, sabe? Apostando naquilo. Se eu via que o negócio estava muito fora do que eu produzo, do que eu acredito, do que vende, o negócio é vender. Eu nem falava, olha, infelizmente, dessa forma, com esse tema, dessa forma, não consigo te atender. Mas se eu via que o negócio ia longe, aí, minha filha, eu vendi, depois Jesus me ajuda. Agora que é a hora, agora que são elas. Mas eu sempre entreguei, além do que eu vendo. Esse também é algo que eu entendo como meu diferencial. Eu sempre entrego além do que eu vendi. Pode ser em detalhe, mas se é além, sempre vem mais. E aí, então foi assim, sabe? Eu posso dizer que eu me apaixonei pela decoração no processo, porque eu não conhecia o todo do que é uma decoração, sabe? Tudo que envolve, tudo que pode dar errado. Tem, muitas vezes, muitas coisas. Onde ela pode te levar, sabe? Eu busquei uma fonte de renda com algo que eu gostasse de fazer, mas eu me apaixonei por isso no processo. Mas aí, me conte. Você começou só fazendo essas decorações na casa das pessoas e hoje você já tem a sua própria loja de locação. O que te levou a abrir uma loja de locação?
Em que momento você falou assim, não, eu preciso sair um pouco do externo e focar um pouco mais nas lojas? Você achou que, tipo, você iria sair menos, isso faz sentido? Ou você continua, foi uma loucura, mais coisas para fazer? Como que foi? Nunca foi um projeto. Nunca foi. Nunca tive esse projeto. Até porque eu tinha, né, 2 bebês em casa, então o meu objetivo era conseguir encaixar o meu trabalho na criação dos meninos, né? No tempo de qualidade. Isso, né, então assim, não me sobrava tempo. Acontece que ano passado, as meninas, elas iam para a escola, né? Em 6 meses a Helena, que era mais nova, ia para a escola. E começou a sobrar tempo, sabe? De manhã os meninos iam para a aula e eu ficava só eu e a Helena. E aí eu já comecei a pensar, olha, daqui a pouco a Helena também vai para a escola. E aí? Porque eu preciso produzir. Não consigo. Não que em casa a gente não produza. Produz muito porque a demanda é gigantesca. Na realidade, né? Mas dava o fim do dia, o meu marido chegava do trabalho, eu tava desesperada. Eu falei, amor, não aguento mais conversar com criança. Eu preciso conversar com um adulto. Eu preciso falar com alguém que me responda. Mas a questão, por quê? Porque você sempre veio do mundo das vendas. Então você tá acostumado com aquilo ali, né? Não dá conta de ficar sem. E assim, eu ficava, sabe, não, eu amo os meus filhos, sabe? Mas eu queria espairecer. E o meu trabalho me faz isso. A hora, né, quando eu tô criando um projeto, quando eu tô executando ali eu me desligo. E eu precisava disso. Realmente eu tava surtando, sabe? E aí eu já comecei a pensar, olha, é muito... Vou ter tempo de sobra, o que eu não tinha tá aparecendo, né? Vou ter. Mas aí, por exemplo, esse período aí você tava meio parado e tal, você queria colocar algo pra encher ali, preencher aquele... um certo vazio, porque digamos as assim. Nossas montagens, elas focam nos fins de semana. Sim, mas aí durante a semana, a questão dos atendimentos, mesmo assim, ainda tava meio... A gente atende, o WhatsApp não para, né? Para. Não pois para. Mas isso já não preenchia o seu tempo, o seu período ali? Preenchia, mas eu conseguia fazer com 3 crianças. A hora que as 3 fossem para a escola, eu ia Será que é fazer acelerada a pessoa? Junto a isso... Eu comecei aquela história que também todo decorador que já está há algum tempo no caminho passa. Uhum. Meu depósito não cabe mais. Vamos construir um maior. Vamos alugar um maior. Constrói, eu alugo um maior. 3 meses depois, 5 meses depois, não cabe mais novamente. Eu passei por isso. Eu construí um depósito e eu pensei assim, falei pro meu marido, inclusive, falei, não, esse tamanho aqui me serve, dessa forma que eu não vou ter problema com o espaço mais, você pode ficar tranquilo. 3, 4 meses depois, eu tava lá atrás dele, amor, deixa eu te falar, não tem onde pôr, não vai fazer uma entrega aqui, ó, e onde que eu vou colocar? Não tem onde pôr. E aquilo começou a me incomodar no sentido de, é muito dinheiro parado. Só que a gente tem um apego. Muito. Emocional às nossas peças, né? A gente sabe o suor que foi para conquistar, a gente sabe quanto custou. Quando quebra uma peça, a gente sabe que com a gente estraga, às vezes transportou ali mal embalado, estraga, pensa qualquer um, pega de qualquer jeito, né? Mas eu precisei, assim, primeiro, buscar a rentabilidade, fazer conta. Eu gosto de dinheiro. Quando eu fiz ali por cima umas continhas e eu vi que aquele negócio ali dava um dinheiro, eu falei, amiga, não tem amor que segura o dinheiro, né? Eu vou desapegar desse negócio. Deixa eu levar essas peças. Foi assim. Aí começa a procurar um lugar. Mas aí eu já ficava pensando, nossa, eu vou ter que cumprir horário. Essa loja vai ter que ficar aberta. Eu vou ter uma loja, essa loja vai ter que ficar aberta. Eu não posso ter funcionário. Porque senão não vale a pena, né? Vale. Eu já estava começando ali, criando uma dívida, um compromisso financeiro que antes eu não tinha, que seria o do aluguel, né? Da loja. Não dava para entrar já com funcionário. Não dava. Nem eu conhecia do meu negócio ainda, porque ele estava nascendo. Como que eu já ia botar um funcionário lá? Não tinha condições. Aí então vai depender de mim, né? Aí assim, eu fui e voltei algumas vezes. Eu quase fechei e voltava, fechava assim a locação do espaço e tudo. E voltava para casa, dormia e desistia. Só que
em toda a minha história, em todo momento, eu vejo muito cuidado de Deus. Então, no momento que foi a vontade de Deus, que era o lugar certo, que era para dar certo, que seria mais fácil para mim, eu não tive medo. Eu fui, olhei, conversei, cheguei lá, era mãe de uma cliente, uma querida, muito gentil. Eu me senti segura, voltei para casa, falei com Deus, me senti segura, falei com meu marido, ele por mim, a gente pega a chave amanhã. Eu falei, então Nossa, é isso. Que bom. E foi assim, eu não tinha uma prateleira, eu não tinha nada, não tinha. Eu tinha coragem. E os materiais E a vontade de fazer aquele negócio girar e virar dinheiro, né? Aí, se nada é fácil, né, Luciana? Tudo pago para poder ir para a Celebra de 2024. Isso. Ano passado. A Celebra é em maio, né? Uhum. Eu já estava com a chave da loja, então estava preparando toda a inauguração da loja para acontecer em seguida da Celebra. Eu ia para São Paulo, ia renovar todo ali o meu estoque, tudo preparado, voltava, pá, inaugura minha loja. Eu quebrei o pé. Nossa. Eu lembro mesmo que você fez algumas postagens. Fui fazer uma desmontagem e carregando um peso e o meio fio era mais alto do que o normal e eu não calculei. Quando eu pisei, o peso foi, o chão não tinha, né? E eu fiquei com o pé imobilizado 40 dias. Então não teve Celebra, eu não consegui fazer a abertura da loja. Cuidar de tudo para que a loja estivesse pronta na data que eu precisava inaugurar, porque eu já tinha pago aluguel, eu precisava vender, né? Mas deu tudo certo. Eu não fui para Celebra, mas no dia da inauguração eu já estava conseguindo pisar no chão, foi do jeito que deu, né? Porque também tenho muita essa ansiedade e esse perfeccionismo que... Então você não chegou a mudar a data da abertura? Não. A data que já estava... Não. Foi do jeito que deu. Eu já tinha conversado com todos os meus parceiros, meus fornecedores são maravilhosos. Então, assim, nós fizemos as parcerias, estava tudo pronto. Eu falei, olha, do jeito que for, será. Né? Eu não vou ficar brigando com data. Mas deu certo, eu já tinha tirado o pé já não estava imobilizado e a gente inaugurou a loja. E eu tinha muito medo, eu sou muito medrosa, no sentido financeiro. Tipo, pra que eu tô inventando uma moda se já tava dando certo do jeito que tava e agora eu ainda tenho uma conta pra pagar, né? Que era o aluguel. E eu fiz uma inauguração, Luciana, para minha família, para os meus amigos, eu divulguei só nas minhas redes sociais, eu pensei, olha, eu vou inaugurar na sexta, né? Sábado e domingo eu tenho montagem, eu tenho festa pra fazer, na segunda eu toco a vida, né? Eu abro a loja e toco a vida. Então, eu vou fazer uma inauguração aqui para os meus amigos. E eu vendi 2 vezes o meu aluguel em locação na inauguração. Na inauguração? Então era como se Deus me dissesse, calma, fique tranquila, eu já preparei tudo, é isso mesmo. Nossa, né? Não se apegue a isso. Eu nunca imaginei que eu ia atender cliente, que eu ia fazer locação na minha inauguração. E isso aconteceu. Então eu senti assim, que era aquilo mesmo, que eu estava certa, mas não era o que eu esperava. Trabalha demais. Meu Deus do céu. Mas olha só para você ver assim, o cuidado de Deus. Porque você deixou de ir para um lugar que você queria muito, que era Celebra, quebrou o pé. Você poderia ter falado desistido, assim, né? Não vou, tipo, tá marcado pro dia 20, não, vou ter que prorrogar. Mas mesmo assim você foi lá e insistiu. E essas coisas muitas vezes acontecem para nos paralisar, pra gente adiar, e às vezes a gente vai adiando e no final acaba desistindo, né? E aí você foi lá, determinada, fez acontecer e Deus te mostrou que era isso mesmo, que você estava no caminho certo. E eu me senti muito mais confiante, né, depois disso. Mas, de fato, Luciana, ter uma loja é algo que vale muito a pena. Se você tiver um acervo diversificado, se você tiver um material diferente do que todo mundo tem, se você for oferecer para as pessoas algo que elas buscam. Mas dá muito trabalho, muito trabalho. Manter organizada a manutenção, fazer atendimento, montar, todo mundo quer ver foto, mandar a foto da sua decoração desse tamanho é muito diferente da foto da locação, peça por peça. Então, assim, foi muito árduo. Eu imaginava, mas eu não tinha dimensão de como seria. Mas, ao mesmo tempo, já te falei que eu gosto de dinheiro, o dinheiro entrava, eu respirava. Ficava feliz. E falava, tudo bem, vamos trabalhar. E é assim que eu tenho, né? Hoje eu olho e falo, preciso de uma loja maior. Respiro e falo, não, é aqui mesmo que eu vou ficar, né? Tranquilo. Isso, porque senão eu vou perder um pouco do controle, né? Então, vamos dar uns passos mais devagar. Mas extremamente realizada.
extremamente feliz com a minha trajetória, com o que eu construí, com a construção da minha marca. Ah, é uma marca enorme, todo mundo conhece? Claro que não. Mas dentro da minha realidade, do nada de onde eu vim, para mim, é uma trajetória muito importante. Não, e é muito bonito, assim, ouvir que desde o seu início, eu acho interessante essa questão, que desde o seu início você planejou, você não começou dando tiro no escuro. Não. Né? Então, o que você mostrou aqui hoje foi a sua experiência, né? E que tudo que você fez, você analisou, em nenhum momento você fez nada sem pensar. Não. E pensando nisso, olhando para esse lado, de que você é uma pessoa super calculista, que analisa tudo, você nunca pensou em transmitir esse conhecimento para as outras pessoas? Você acredita que não? Não pensava mesmo. Mas a vivência da loja, diariamente, o que aconteceu? Eu imaginava que eu ia atender mães, clientes, o cliente final. Eu pensava que seria esse cliente o meu alvo, mas não é. O meu maior cliente hoje na loja são decoradoras. Decoradoras que começam, que não têm um acervo que gostariam de ter, que não tem todas as peças que precisam e que buscam ali na loja as coisas para poder incrementar aquilo que elas já têm, que elas vendem, que elas atendem. E essa rotina, essa vivência diária, é também uma vivência de escuta, de troca. Você acaba ouvindo ali as dificuldades de cada um. Sim, e eu fui percebendo que a minha bagagem, que esse meu conhecimento técnico, né, por formação, e de experiência mesmo, de vida, né, na prática, isso podia ajudar muita gente. Mas as pessoas me pediam, olha, você dá consultoria, você dá curso, você poderia me ajudar a dar um up? Eu nunca me dispus a isso, eu não via como um caminho. Mas aí foi acontecendo tanto, e com as pessoas, né, as colegas, os profissionais com tantas dificuldades, e de fato as pessoas fechando tanto ali no primeiro ano, no começo, comprando um acervo inteiro errado, precificando errado, sabe? Colegas que trabalham o fim de semana. Acho que o maior problema é a precificação. Sim, o colega trabalha o fim de semana todo, entrega festas lindas, o Instagram tá lindo, mas não tem dinheiro no bolso, sabe? Não tem dinheiro para trocar acervo, para comprar material, para investir em publicidade, não tem, sabe? E isso não tá certo, Luciana, né? Aquilo que a gente falou desde o começo. É muito importante fazer o que a gente ama, mas o retorno financeiro ele é essencial. Ninguém vive sem dinheiro. Exatamente. Né? E se você quer viver daquilo, você precisa ter dinheiro. Outro dia eu fiz uma caixinha de perguntas e apareceram muitas questões, muitos relatos parecidos no sentido de meu marido não me apoia, meu marido me mandou desistir, a minha família não me ajuda, mas porque não vê o retorno financeiro, Luciana? Ninguém quer ver a sua esposa, só trabalhar. Exatamente. E não ganhar dinheiro. É porque as pessoas elas vão começar a acreditar em você quando ela vê que aqui que você tá fazendo tá surtindo efeito. Sim. Se não tá, você só tá perdendo tempo. Sim. Né? Não sobra dinheiro, o boleto tá vencendo, não troca um acervo, não consegue trocar de carro, não consegue alugar um lugar para guardar o material. Porque a gente precisa ir numa crescente, né? Sim. Tá tudo bem começar dentro de casa. Todo mundo começou assim, eu comecei assim, tá tudo certo. Tá tudo bem ter um acervo reduzido, pequenininho. Principalmente se forem peças assertivas, que usa muito e que são coringa, né? Tá tudo bem. O que você não pode é passar 3, 4, 5 anos desse mesmo jeito. Você precisa ir pro próximo degrau. Você precisa... Só que não é preciso só coragem. Você tem que ter segurança no que você tá fazendo. A segurança, ela vem do dinheiro na conta. Tá dando certo, tô tendo retorno, eu tenho lucro, então vou dar o próximo passo. Só, Luciana, que eu te falo de novo, não é com vídeo no YouTube ou com essa nossa conversa aqui num podcast, você pode se inspirar e se encorajar, mas você só saberá fazer buscando conhecimento na fonte. Algum curso que você fez que te trouxe grande resultado, foi de graça, Luciana? Não. Todas as vezes que você fez uma inscrição do curso, você tinha o dinheiro para pagar ele? Muitas vezes não. A maioria das vezes, né? Principalmente os primeiros, não tem. Foi ali, ó, parceladinho. Posso ir pagando toda semana, né? Mas porque... de pouquinho em pouquinho. Porque a gente percebe que é importante. Agora eu não posso tudo, mas eu tenho tanto tempo. Da agora pra frente eu vou focar, eu vou tirar ali, eu vou poupar o do lanche, eu vou poupar isso, aquilo. Mas eu vou investir no meu conhecimento. Porque é importante. A questão que acontece, a pessoa, ela vê aquela, se ela
na realidade, já tem que fazer uma autoavaliação e entender, nossa, isso aqui não tá bacana, já vasculhei o YouTube e mesmo assim eu tô insegura com isso aqui. Por quê? Porque não tá ali praticando, não tá vendo. E muitas vezes, eu já vi muito isso e é real, quando a pessoa vê algo, tipo, grátis, ela não dá muita ênfase, né? Não dá muito, tá, é assim que faz, beleza. Mas ela não consegue se desenvolver. Mas quando ela realmente entende que ela precisa melhorar, ela investe naquilo, tempo e dinheiro, ela fala assim, não, agora vai ter que ir. Exatamente. Então, assim, eu não tenho nada contra quem procura só pelo YouTube e tenta ali aprender muitas coisas. No Instagram, eu também, uns DAIs, né? Faça você muitas mesmo. coisas eu aprendi através do YouTube e tudo mais. Mas aquilo que me fez ir além foi diferencial. O diferencial veio através da capacitação. Exatamente. Mas é só uma feira, mas você investe. Sim. Você investe dinheiro em passagem, em hospedagem, você se mantém lá e você abre mão de estar trabalhando aqui, ganhando dinheiro para estar lá. E então você está investindo seu tempo, você está investindo seu tempo, seu dinheiro, né, para você ter uma entrega melhor. Porque é o nosso objetivo. Sim. Então, quando você faz um curso, é a mesma coisa. Você investe seu tempo, você investe seu dinheiro, você sai de lá fervilhando de ideia e fala, olha, antes eu entregava tudo que eu tinha, né? Tudo que eu tenho de conhecimento tá aqui nessa decoração. Mas agora não. Agora eu já olho com um olho diferente, eu já vejo um balão, um painel, cor. É muito importante conhecer de cor, né? De colorimetria, de proporção. Eu já olho e falo, vou conseguir fazer diferente. Por quê? Porque eu tenho bagagem, já aprendeu, né? E outra coisa, quando você fala assim, eu tô ganhando dinheiro, mas eu não sei o que acontece que eu não consigo dar o próximo passo. Você está investindo mal. Exatamente. Né? Você não está pegando o seu dinheiro e está investindo naquilo que ele vai aumentar. Dar retorno para você. Então, assim, você está falhando aí. Você pode estar precificando bem, você pode estar cobrando bem, você pode ter uma boa carteira de cliente, mas se você não está conseguindo tirar um pedaço desse dinheiro, uma fatia desse dinheiro, reinvestir no seu negócio, uma fatia desse dinheiro, reinvestir em você, em curso, na sua aparência, né? No seu carro. Se você não está fazendo essa distribuição, está fazendo errado. E se você não sabe fazer, você precisa aprender a fazer. Isso que você falou é importante, porque a maioria algumas pessoas pensam assim, não vou gastar com isso, mas não entende que é um investimento. Porque quando você está indo em busca de conhecimento, está pagando um curso, você está investindo em você. E você pode ter certeza que o seu cliente que te acompanha, porque hoje não há como falar em vendas, em resultados sem rede social. E o seu cliente que te acompanha, que está te vendo, viajando, indo em cursos, buscando conhecimento, ele vai te olhar com outro olhar. Porque eu, como cliente, vejo com outro olhar. A colega do design de sobrancelha que me atende, se eu vejo ela lá na feira de beleza, eu falo, ela vai ter um negócio ali que tá no auge para me atender, entendeu? Ela sabe a técnica mais moderna, ela tem o produto que é mais eficiente. Então, o nosso cliente é da mesma forma. Então, a gente é valorizado, não é só pela foto da decoração que você quer vender para o seu cliente, não, mas pelo além, por tudo que você oferece no pacote, né? Isso é verdade. Mas então, essa Renata empreendedora que está sempre inovando e buscando novas estratégias, vem novidade por aí para quem te acompanha, para as pessoas que você atende lá na sua loja e você sente que tem essa dificuldade aí? Tem alguma coisa nova? Você planejou algo? Me conta. Olha, Luciana, tem sim. Não nasceu ontem, eu tô aqui contando a minha história, vocês já perceberam. Tem muito planejamento, tem meses e noites e muita conversa ali com quem eu partilho os meus conhecimentos. Muito tempo empreendido, né, nesse nosso novo projeto. Porque é um projeto que nasceu no começo do ano de 2025, ali quando eu fui sentindo todas essas dificuldades dos nossos parceiros do mercado. É uma dificuldade do mercado, dificuldade em precificar, entregar, de qualidade, né, de tudo. Eu comecei a trabalhar nisso e é o meu projeto hoje, né? Ele foi o meu projeto por uns 4 meses, porque eu tava esperando uma certa pessoa ter uma brecha numa agenda bem cheia, sabe? Essa agenda é difícil, né? Ter uma vaga. Então, assim, quando a Luciana encerrou ali os projetos dela, que foram brilhantes, né? Que foram magníficos fora, que foi imersão e tudo, eu mandei uma mensagem para ela um dia e falei assim, olha, se você tiver um tempinho, passa aqui em casa, quero conversar com você. Ela não deu menor moral pra minha mensagem. Já tinha uns 5 dias e eu já não tava aguentando mais. Eu falei assim, olha, Luciana,
eu tenho uma proposta para te fazer, mas eu não posso esperar muito. Ela arrumou um tempo na agenda rapidinho. Aí eu já logo aparece. Mas o que é? Eu falei, só presencialmente, meu bem. Aí ela arrumou um tempo, né? E aí a gente tem trabalhado nisso há alguns meses também, e esse é o nosso projeto. Eu não me sentia confortável e nem gostaria de fazer isso sozinha, porque eu sou muito boa, tecnicamente falando, da parte financeira, administrativa. É claro que eu amo decorar e faço isso muito bem. Mas eu gostaria, queria e buscava e orava a Deus pedindo alguém para dividir esse projeto comigo, que tivesse o mesmo amor pelo que eu faço, pelo que eu vivo, né? E que tivesse o mesmo propósito. Sim. Eu falo que eu gosto muito de dinheiro e é verdade, mas não é só pelo dinheiro. Não é só dinheiro. Né? O nosso projeto, ele tem um propósito, que é fazer com que mais colegas sejam bem-sucedidos dentro dessa nossa área. Bem-sucedido financeiramente também, mas que tenham entrega, que fique orgulhoso, sabe? Você fala assim, esse é o meu trabalho, esse isso. Mostra a identidade da pessoa, isso é o que eu faço, eu vivo disso e eu vivo muito bem disso. Então, assim, esse é o nosso projeto, esse é o nosso propósito, levar o nosso conhecimento para o máximo de pessoas que a gente conseguir, para quem se sentir identificado, né, com o nosso trabalho, com a nossa forma de enxergar as coisas, com a nossa forma de trabalhar, para a gente poder partilhar todo o nosso conhecimento e fazer isso muito bem feito, com muito amor, com muita entrega. E vai ser muito bonito, vai ser muito transformador para todos que embarcarem com a gente nessa. Então é isso, o Decoragim vem aí, as inscrições estão abertas. Quem achar que pode melhorar, né, o seu lado administrativo, financeiro, a sua entrega, o seu trabalho, todo o processo de decoração, de criação, de fornecedor, né? A gente quer, assim, realmente abrir a nossa caixa de Pandora, entregar todos os nossos segredos. Os nossos segredinhos. É isso. Renata, muito obrigada pela sua participação. É uma honra ter você aqui nesse segundo episódio, né? Ter abraçado essa causa também comigo. Estou muito feliz. E eu tenho certeza que todos que assistiram se inspiraram e puderam aprender um pouco sobre vendas, sobre organização, né? Sobre planejamento, gente, porque foi o que foi mais falado aqui. E ela realmente arrasa, ela sabe o que ela está fazendo e a entrega dela é excelente. Então, eu tenho certeza que hoje foi uma aula aqui, né? Foi uma aula de planejamento e eu te agradeço muito por compartilhar com todos as suas experiências. Eu espero que não tenha sido repetitivo, maçante. Eu espero mesmo que, de fato, quem está lá do outro lado perceba que as lutas são as mesmas, né? Todo mundo tem uma realidade difícil, uma rotina difícil, mas que a gente tendo as ferramentas certas, né, a coragem, na hora certa as coisas dão certo. E aqui tem uma lembrancinha pela sua participação, que você possa guardar e lembrar desse momento, tá? Foi um momento de inspiração, com certeza, para todos, porque quando a gente passa um pouco do que nós sabemos para o outro, a gente também está gerando transformação na vida das pessoas. E isso é muito importante. Na minha também. Né? E você também acaba aprendendo, se inspirando. Muito obrigada. E esse foi mais um episódio. Espero que todos tenham gostado. E até a próxima.